né? E os encontros e desencontros da vida, a gente se encontra novamente, porque a aula 82.1 vai aplicar, professor Maurício, além do que a gente já aplicou, né? Muito, muito. Já aplicamos bastante. E olha só, nessa aula, nós não vamos construir aqui com vocês, porque o tempo não nos permite também fazer essa construção. Mas nós vamos dar o passo a passo de como construir um teodolito. Top, top. E com o teodolito você vai fazer testes e aí vai verificar que realmente ele tem uma precisão de até 85%, 90%. Para você calcular tamanhos... como é que nós inacessíveis? Inacessíveis. Alturas inacessíveis? A altura de um pé de castanheira. Olha que você aí. não consegue subir. Não, gente, o equipamento é bem simplesinho, mas simples. Faz muita diferença, é muito legal. Se vocês tiverem oportunidade da construção dele aí, fazer uso, fazer experiências, eu acho que vai valer muito a pena. Até o século V, mais ou menos, né, depois de Cristo, eles usavam mais ou menos esse teodolito para se nortear, para tomar decisões, para fazer caminhadas, tudo. Né? Usavam a posição das estrelas, do sol, da lua, para poder se posicionar, descobrir onde eles estavam e para onde eles queriam ir. Não vai ser agora, no século XXI, que nós vamos nos limitar. Não, né? É verdade? Muito bem, então chega junto, porque é hora de aula 82.1 e o assunto ainda é as razões trigonométricas. Agora com umas aplicações. E nessas aplicações, nós vamos entender como vai funcionar a trigonometria aplicada. Já fizemos isso nas aulas. A aula 81 mesmo, as atividades quase todas eram aplicadas. Verdade, mas como a gente não se cansa de aplicar, não, né? De jeito Bora nenhum. de novo, que é hora de mais aplicação. E hoje tem abraço carinhoso? Tem! Para o professor Wilson, nosso amigão, professor Wilson, né? Eu acho que é mais, né? Professor Wilson. É que eu li um W ali sem precisar. É o meu amigo que gosta de tomar chimarrão, sabia? O professor Wilson gosta de tomar chimarrão. Eu lembro do professor Wilson ano passado, lá no... Minha parente. Lá no Hotel Rondon, não foi? Estava no evento e nós encontramos com ele lá no hotel, conversamos bastante. Eu com o meu tererê e ele com o chimarrão dele. É, isso mesmo. O professor Wilson é muito legal, um amigão da gente. E eu tenho muito parente aí nesse lugar aqui, né, professor Maurício? Olha lá os alemãozinhos. Olha lá, gente. Tudo aqui dá para ser parente da professora Lúcia, né? Olha a galera loirinha aí. Vamos lá. Será que é tudo... Aqui parece que a gente tem do Espírito Santo, né? Então, de mais sulista, né? Paraná. É verdade. Que legal. Então a gente chega junto com a galerinha aí. É uma turma aí mediana na quantidade, mas dá para ver que é uma turma bem animada, bem significativa, né? E o professor Wilson é muito parceiro nosso, então a gente deixa aqui o abraço, né? A gratidão por ter enviado aí as fotos. Eu achei que eu já tinha colocado essas fotos numa aula, e aí, só que como era aula de recuperação, aula 67, né? Aí eu achei que eu tinha colocado, depois rolou aí uma mensagem, professora, esqueceu da gente? Não, a gente não esquece de ninguém. Se vocês entrarem em contato, de certeza que a gente vai contemplar, vai fazer referência a vocês e vai mandar esse abraço, tá bom? Agora fica a dúvida, de onde é que vem essa galera linda e o professor Wilson? Bom, o professor Wilson falou lá de onde ele era, mas para falar a verdade... Eu sei porque são lugares que moram no meu coração, onde eu já morei. Tem dois, não tem? Ou é Cacoal ou é Espigão. Vamos lá então conhecer a escola da galera? A escola de hoje é lá na Celso Ferreira da Cunha Extensão e a escola é a Cruzeiro do Norte. Linha 21, Cacoal. Falei, ou é Cacoal ou é Espigão. Isso mesmo. Quando fala que mora no meu coração. A Celso Ferreira da Cunha é a extensão, mas a fotinho é da Cruzeiro do Norte. Linha 21, né? Gostei da bonita, né? Toda coloridinha. Ali. Esse gramadinho aqui, com a bola de futebol. Né? 4 meninas ali, a gente colocava 2 travinhas. Verdade. Dava um jogo bom. Olha que lugar legal, né? Beleza. Os céus de Rondônia são daquele jeito, não é? Período de chuva. Aqui, né? Linha Cacoal não, linha 21 em Cacoal. E a galerinha, então, a gente manda aquele abraço carinhoso pra vocês, tá? Um beijo no coração de todos vocês e um abraço carinhoso ao professor, tá? Nosso amigão. Beleza? Vamos de assunto então, agora é hora de conteúdo e o conteúdo continua mesmo. Seno, cosseno e tangente. E tangente. E agora vai ser legal porque é o seguinte, quando nós começarmos o segundo ano,
que nós emplacarmos ali na circunferência trigonométrica, tem isso, eles já vão ter uma base, lá tem, segundo ano, já vão ter uma base ali boa da trigonometria, a base boa. Claro que como nós, professores, somos generosos, bondosos, ali muito carinhosos, vai ter a revisão, né? Vai ter aquela aula para dar aquela relembrada. Quem sabe que vai terminar o módulo agora, vai começar português, vai começar história, começa outras matérias, e o aluno vai meio que guardando ali numa caixinha mais guardada, mais escondida. Então a gente remexe a caixinha, relembra. Guardando as 7 chaves, aí a gente abre todas as 7 chaves e relembra tudo, né? E se a chave não abrir, a gente mete uma granada ali, dinamita tudo. Tem que recordar. Mas a gente vem trabalhando já as relações, as razões trigonométricas, algumas aulas aí anteriores, e agora a gente só reforça o aprendizado, né? Fazendo as aplicações. Vamos lá então? Na telinha, vem com a gente. Nos primeiros estudos da trigonometria, aprendemos os elementos que compõem o triângulo retângulo. Beleza, entretanto... Cateto, hipotenusa. Entretanto... aprendemos de formas bem simples, sem ter grande compreensão do que de fato ocorre nessas relações trigonométricas. Que são tão importantes, né? O que está acontecendo ali que eu não consegui ver? O que eu não consegui enxergar? Então, relembrando esses elementos, a gente faz uma construção de triângulos semelhantes. E aí a gente analisa as proporcionalidades dessa semelhança. E, claro, isso aí a gente viu numa aula lá, lembra das bonequinhas que ficam uma dentro da outra? Sim, sim. E a gente viu que semelhante não é igual. Não é igual. Tem o mesmo formato, tem mesmos ângulos. Só que os lados são medidas diferentes, mas são proporcionais. Para ficar mais fácil. Ampliação ou redução? Você leva lá uma cópia do que você quer, um desenho, alguma coisa, e fala assim, eu queria tirar, tem como tirar um pouco maior? Você fala, tem, vamos ampliar. Amplia. Você tem ampliação, não é a mesma coisa. Sim. Tá diferente. Aí vocês levam um desenho meio grande e falam assim, eu queria reduzir um pouquinho, pô... Ele reduz. É o mesmo desenho. A certidão de nascimento, né? A gente pode ter uma cópia reduzida para carregar, ficar mais fácil, né? Isso. E é isso aí mesmo. Então vamos observar agora os triângulos lá que são semelhantes. Olha lá. Quando a gente fala de semelhança, olha, a gente consegue identificar, será? O primeiro triângulo é o HOG. Isso, que é o triângulo maior. Esse ângulo aqui, ó, é um ângulo qualquer, um ângulo alfa. Mas se eu fizer um triângulo FOE ou EOF, é semelhante? É porque, olha só, o ângulo não mudou. Ah, verdade. O ângulo continua sendo o mesmo aqui, vermelhinho. Então se eu fizer um triângulo COD, é o mesmo também? O mesmo. O ângulo aqui não muda. Então vamos mostrar esse ângulo aí para eles, né? Tá, olha lá, o ângulo não muda e também os ângulos de 90 graus também não mudam. Então temos aí 3 triângulos retângulos, um dentro do outro, partindo do princípio que são semelhantes, né? Isso. Se aqui eu tenho um ângulo em 90 graus, não é? Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. E ali eu tenho aquele ângulo beta. Então, esse ângulo é igual a esse, que é igual a esse. Com certeza, por consequência, 180. Né? E aí, os casos de semelhança, qual é? Ângulo, né? Ângulo. São os 3 ângulos iguais. São 2. Mesmo. Mas vamos por E aí tem alguns livros que traz ângulo, né? Ângulo. É que nem muito pilha, bom. Né? Tem a pilha 3A, tem a pilha 2A. É isso aí. E na imagem anterior, então, a gente viu essa semelhança, né? De 3 triângulos. O ângulo beta é comum a todos. E o ângulo de 90 graus reto também. E nos casos de semelhança, já falamos, né? É o caso de semelhança em que nós temos 2 ângulos iguais. Se 2 ângulos são iguais, consequentemente, pela definição de ângulos internos, o terceiro ângulo também é igual. Beleza! E os problemas matemáticos que envolvem as razões trigonométricas? Problemas matemáticos que envolvem as razões trigonométricas? Claro que temos. E, na verdade, a gente já vem vendo isso, né? A gente viu situações ali, até a gente viu um vídeo do tanque, né? Que lá no sítio a gente conseguiu medir, né? Então, assim, já vimos vários problemas práticos. Eles ficaram se perguntando assim, tá, professor, mas como é que eu vou saber essa questão desse ângulo? Porque assim, ela falou lá, vamos puxar aqui uma diagonal, mais ou menos 30 graus, tá, mas como é que eu vou saber esse ângulo? Bom, vou fazer de forma bem simples. O nosso mestre de obra, o nosso pedreiro, quando está fazendo a casa, que ele vai fazer o nível, ele tem lá um esquadro, né? Ele coloca lá, ele faz lá a base do alicerce e coloca o primeiro tijolo, e aí ele começa a usar da sua experiência profissional
Ou, muitas vezes, ele usa também de um instrumento matemático que ele tem, que para ele não é instrumento matemático, é uma régua, é um nível. Ele coloca ali a régua, ele percebe que tá, né, os quadros ficou certinho, com um ângulo de 90 graus. E aí eu, professor, você aluno agora vai olhar o tanque, você pode montar, fazer um esquadro ali com 90 graus, colocar na beira, com o transferidor, que você vai conhecer também hoje, você vai alinhar o transferidor nesse esquadro de 90 graus e vai ver com que angulação você vai puxar o cabo e ele vai conseguir chegar do outro lado, onde vai ser o outro ponto. Situações práticas, geralmente, né? na obra a gente faz o quê? O rapaz amarra, põe um prego de um lado, põe um prego do outro lado. Aí ele bate o nível desse lado de cá, amarra uma linha de nylon e leva até o outro prego e deixa esticado. E ele é tão esperto que ele não faz isso muito comprido, muito longe. Por quê? Porque ele vai perder o plumo, né? Vai perder o nível. Fui ajudar esses dias no sítio, a fazer a porteira, a fazer a cerca na frente. E aí, na minha cabeça de matemática, eu falei o quê? Não, pega aqui no primeiro mourão, puxa pro último mourão, estica uma corda de um mourão pro outro e vamos tacar de pau e furar. Aí o tio... 80, quase... Mourão pra mim é Mourão, as estacas, as pontas, tá? Depois tu vai ver, eu vou te mostrar o mourão lá. E aí o tio, já quase 80 anos, falou assim, não, meu filho, vamos puxar aqui desse mourão, vamos puxar aqui só 5 metros, 10 metros, para não desalinhar muito, não perder o plumo. Eu falei, então tá, né, vamos na experiência, né, porque eu não tenho experiência. Né? E no final, ele olhava assim, ó, eu tinha que ver a corda. Ele olhava de uma ponta do mourão para outra. Quem é do sítio vai saber disso. De uma ponta para outra. Eu falava assim, ó, tá desalinhado. Puxa mais para cá um pouquinho. Experiência. E eu já queria ver já ali na hora. Então tudo isso é trigonometria. Né? Às Só que, assim, vezes a galera tá aplicando e nem sabe, né? Vamos avançando então aqui. Nessa a gente fala do objetivo principal da trigonometria, como sempre, é determinar essas medidas inacessíveis, distâncias, sejam elas na horizontal, na vertical, a altura e tudo mais, tá certo? Beleza. Vamos lá então, vamos para mais exemplos? Olha lá, quando a gente fala de prática, olha esse exemplo aí, para nós identificarmos bem. Temos aí uma distância de A até B, horizontal no campo, né? Que ali temos um ponto medir. C. De A a B é acessível. De A a B eu consigo acessível. pegar uma trena ou uma fita métrica ou algum instrumento mais sofisticado. Essa distância é acessível, porque eu estou em terra, estou tranquilo. E aí, se fosse uma situação de mata fechada, ali eu poderia usar um instrumento mais sofisticado, né? Um instrumento mesmo mais... Agora daqui, por exemplo, onde eu quero construir uma ponte. Será que é acessível? Meio complicado, né? Porque ninguém conhece civil e essa aí. distância, né? Então, assim, dependendo da situação, a trigonometria vem para auxiliar bastante, né, nas medições e tudo mais. E aqui vai ser importante a marcação aqui de um desses pontos, né, o ângulo de 90 graus, para eu poder aplicar a trigonometria no triângulo retângulo. Sim, né? A gente precisa ir aqui ou aqui? Aqui, né? Isso mesmo. Tava enxergando meio tortinho. Beleza, né? Então, as situações envolvendo ângulos e medidas no cotidiano são comparadas a figuras triangulares, né? Então, quando a gente precisa associar ângulo e medida, a gente pensa logo num triângulo retângulo. Isso. E aí, claro que com certeza a gente também já pensa nas relações e razões trigonométricas, né? Ou seja, sendo assim, vamos usar seno, cosseno e tangente, tá? Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é coca. De boa na lagoa? Então vamos lá. Já ouviu falar no teodolito? Agora é hora! Esse Agora aí é hora é da o construção, profissional, né? Esse aí é o profissional. Esse é top. Esse aí é aquele que o cara ali dentro tem todo... E é legal porque assim, e aí eu vou falar para vocês de toda, né, com toda destreza. Esse instrumento, ele é tão sofisticado que você olha ali dentro dele, é quase que um GPS de um avião, né? Quase que aquele painel do GPS do avião. O padrasto da minha esposa, ele trabalha com isso aqui tem muito tempo. Ele não estudou, mas aqui em Porto Velho, muitas empresas vão com ele... É a experiência, para né? fazer o laudo. Com certeza. Quem faz o laudo é ele. Vai valer bem mais. Né? Aí o rapaz que fez o curso superior, que se formou, ele assina. Mas quem faz
é ele. E é bem interessante porque ali é todo um trabalho, né? E ele já fala assim, não, aqui porque esse marco aqui é aquele outro marco. Aí no marco tem lá o ângulo, né? Tem o ângulo. E hoje em dia é muito tudo assim, tudo tecnológico já. Antes, ele falava que antes você tinha que pegar o instrumento, você alinhava ali, fazia, para ver se estava plano, onde não estava plano, para ver o tamanho, as marcações dos piquetes. Hoje em dia ele falou que é assim, ó, tem lá no marco, já tem o ângulo. Com certeza, né? As coisas evoluem para melhor e cada vez mais tecnológicas, né? Não é à toa que a gente está tendo essa aula aqui como, né? Através da tecnologia. Então, Teodolito, esse é um profissional que a gente está vendo, mostrando para vocês, mas a gente vai ensinar vocês a fazerem um que é prático, né? Que vai usar, porque o teodolito é para quê? Ó, usado há centenas de anos, é um instrumento óptico que capaz de realizar medidas de ângulos verticais e horizontais. Então é isso que ele promove. E aí a gente vai ensinar vocês a fazer um manual, né? Um bem simples, mas que também faz o mesmo efeito, claro que um percentual de precisão menor, né? Não tem tanta precisão como esse aqui que é o profissional. Até porque esse aqui já faz tudo, né? A tecnologia dele já é para medição de tamanho, marcação de área, para verificação de plano na terra, se está mais plano, se está abaixo do nível da rua, se está mais alto. Ele já é quase que, não sei, para quem trabalha na parte de engenharia, de arquitetura, faz bastante isso aqui é o efeito. Serviço na BR, né? Às vezes na BR ele coloca, quando eles estavam roteando aqui a BR indo pro Acre, né, por causa das enchentes, de longe, o cara assim fazia medições assim que é acessível, mas é surreal. Uma pessoa no sol puxando uma antena. Eu não sei nem quais são os tamanhos das antenas que vendem hoje, mas eu acho que o maior é 100 metros. Porque tem né? A laser. Não, mas a laser é tecnológico também. Essa daqui já faz um negócio mais preciso. Vamos lá então? Vamos, olha lá, na parte, vamos lá, a gente já viu para que ele serve, então agora vamos conseguir fazer um para você, né? Então, o que você acha? Será que eu consigo fazer? Fica a dúvida, né? A dúvida paira no ar. Eu consigo fazer sim. Então a resposta é sim. Vamos mostrar para vocês aí como fazer. Vamos lá. Olha só, observem que aqui nós temos, né? Pode ser aquelas madeirinhas que vêm às vezes nos caixotes, pode ser caixa de papelão, pode ser compensado velho, aquele compensado que quebrou, estragou o guarda-roupa em casa, você vai jogar fora aquela parte de trás do compensado, qualquer um desse material. Vamos fazer a base. Do nível aqui, né? O nível, né? esse aí já é mais... Né? Na aula anterior, alguém tem que conseguir o nível aí geralmente os pedreiros que usam, né? Vamos precisar de um transferidor. Aqui temos uma tampinha de garrafa e um canudinho, pode ser um palitinho também, né? Que foi colocado aqui dentro, ó, fez os furinhos na tampinha. A gente vai mostrar para vocês o passo a passo e também o material, né? Beleza. Agora, o importante é você animar para fazer, né? Bora! Bora fazer? O que vocês acham? Bora, gente. Vamos, é fácil, é legal, é legal. Sabe por quê? Depois, fazendo pelo menos aí alguns na sala, né? Não precisa fazer, cada um fazer o seu. Se organizar a turma. Em grupos. Se organizar a turma, dependendo da turma ali, né? Tem 10 alunos. Se organizar, ele faz um só. E todo mundo faz o teste, cada um usa. Faz uso. E aí leva para casa. Agora é interessante o cuidado com o material, porque o nível é quem vai determinar o grau de precisão. Porque o nível vai determinar que está realmente... Não, agora está certinho, está nivelado. Né? Aí eu vou poder fazer a medição direitinha, beleza? Fechou? Bora fazer então? Então vamos aprender como que faz, depois a gente faz mais aplicações. Olha lá, materiais necessários a gente já falou, mas vamos repetir para vocês. Um transferidor de plástico ou madeira, transferidor é aquela réguazinha, tá? Bonitinha lá. Que tem ângulos, né? Isso. Precisa também de taxinha, né? Uma tampinha. Ou pode ser um parafusozinho também, pequeno. A cola, com certeza, né? Canudo ou tubo de antena. Também pode ser um palito de... Bambu, você tem bambu no sítio, você pega aquele bambu mais fininho ali, dá uma limpadinha nele. Pode ser o bambu também. Na verdade, quando fala taxinha, também tá falando a taxinha que faz que vai prender pode aqui, ser um né? parafusozinho ali, né? Mas o bom é ter a tampinha também aqui de garrafa. Não, tem que ter a tampinha e o parafuso para prender ali. E o nível, né? Então ali não tá a lista de todos os materiais que precisa, né? Faltou o nível. Então... Aqui tem uma garrafa PET que segura PET, ó. Só que nessa garrafa PET você pode usar também, e isso aqui a maioria deve ter em casa,
não é? Não sei se todo mundo tem, mas se não tiver, é fácil conseguir. Aqueles tripézinhos de suporte, não tem para colocar celular, para gravar aqueles vídeos. Só para... Isso. Isso, serve. Mas então aqui no material falta um pouquinho aí, né? Mas você precisa também da tampinha e da parte da base, né? Seja ela de papelão ou dos materiais que o professor Maurício citou, tá bom? Beleza. Vamos lá, temos que fixar a taxinha na base central do transferidor. Ah, tá, mas aí nós temos dois tipos de transferidor, tá? O que mostra o ângulo com os 360 graus e tem aquele que é só 180. Esse aqui, esse completo vai ser melhor, por quê? Porque você vai poder colar essa parte de baixo aqui, ó. Você passa a cola nessa parte de baixo aqui e vai ficar bem firme. Isso, os ângulos vão ser só a parte de cima, tá bom? Aí no caso desse aqui, ai, desculpa, foi muito. Vamos lá, no caso desse aqui, a gente tem um com 180 graus, né? Beleza? Mas também a gente fixa ele aqui embaixo e dá certo também. Dá certo. A taxinha é fixada bem no centro, né? Tem uma marcação aí nesse centro, aí tem um nome desse. Fugiu o nome agora, vou tentar lembrar aqui. Mas tem um nome nesse centro aí, e ele tem uma marcação ali, tá? Ele é marcado tipo mais fundinho ali. É ali que você tem que furar para colocar a tampinha. Isso, fixando a taxinha nessa base central do transferidor de forma que ela fique com mobilidade, tá? Porque colhe o canudo na taxinha. E esse canudo é o que vai girar, né? Para cá ou para lá, ou para marcar o ângulo, tá? De modo que a sua movimentação seja completa. Então, esse canudinho, ele tem que fazer todo o giro do 180. Ele tem que ir daqui até aqui. Na verdade, a gente vai usar até 90, né? Só menos que 90, porque... vai ter o ângulo reto de 90 graus, então a gente vai tentar medir isso. Vai usar essa metade aqui só, mas é bom todinho para ficar legal. Mas ele faz o giro completo, fica mais legal. Sim, tem que girar tudo, para poder girar. Tudo, né? Beleza? E aí sim, aí você vai ter uma visão de alcance do ângulo, né? Então você consegue com esse aparelhinho colocar ele na altura dos seus olhos, né? E você vai marcar o ângulo de visão. E aí você consegue medir, por exemplo, você quer medir a altura do pé de castanheira? A altura dos teus olhos, né? Você coloca o equipamento, o teodolito, né? E você vai ver o ângulo da copa. Então você consegue medir o ângulo. A distância de você até a árvore você consegue medir. É uma distância acessível. Acessível, né? Você vai medir os passos. Isso. Ali. Aí depois que você construir esse triângulo, retângulo aqui na sua frente, depois você soma com a altura que você tem até a sua linha de alcance visual aqui, que é a altura dos seus olhos. E aí pronto, é a altura completa da árvore, né? A altura da árvore é que está formando o ângulo de 90 graus. Isso. Então, eu vou puxar aqui, eu vou calcular aqui esse valor. O ângulo de inclinação, né? O ângulo de inclinação. Não, é legal, é legal. A gente, mais na frente, assim, quando a gente tiver a oportunidade, a gente pode fazer um vídeo, né, fazendo essa aplicação. Né? Legal. Beleza? E claro, nós falamos... Já tem um sítio para ir. Um sítio já, né? E a gente falou que era uma aula de aplicações, né? E claro, a gente não vai deixar a desejar, então vamos aplicar. Olha lá, vem com a gente. Mais um exemplo. Uma professora sugeriu aos alunos a construção de um teodolito. Não vou falar que foi a Lúcia não, tá? Mas foi uma professora. Empolgado com a atividade... Empolgado, porque ela sugeriu e o João ficou empolgado. Tá. João foi testar o seu teodolito medindo a altura de um prédio. Ele posicionou o seu teodolito a uma distância de 80 metros do prédio. E olha só, João é esperto, porque a 80 metros o ângulo já é um ângulo menorzinho para visualizar o topo do prédio. E conseguiu enxergar o topo do prédio com um ângulo de 40 graus. Determine a altura do prédio, sabendo que o triplé de apoio do teodolito tem 1,7 metros de altura. Aí nós temos ali a imagem ilustrativa da situação. Esse tripézinho aqui, ó, você pode construir, tá? Você pode fazer de madeira, você pode comprar pronto já aqueles de celular, ou você pode colocar a garrafa, né, apoiada em alguma coisa, que fique deixando nivelada, né? No nível. Beleza, então o João, muito empolgado com a atividade, foi testar, né? O que a gente gostaria que vocês fizessem aí. Tá tudo já aplicado aqui, né? A altura até os olhos do João, 1,7 metros. A distância do João até o prédio, 80 metros. E ele tá querendo saber a altura do prédio. Vamos resolver? Vamos resolver. Então, a altura do prédio, primeiro eu vou colocar um X aqui, né? O H pode ser? Não, eu gosto de colocar X para não confundir com hipotenusa. Então, vamos lá.
Aqui a gente vai colocar um x, a gente vai achar primeiro essa altura aqui. Depois a gente tem que fazer o quê? Somar com 1,7, né? E se eu tenho o cateto adjacente aqui, que é 80, e eu tenho o cateto oposto, que é x, o que eu vou usar? Tangente, né? Então vamos lá? Tangente de quem? 40 graus. Vai ser igual ao cateto oposto, que é x, dividido pelo cateto adjacente, que é 80. A tangente de 40 a gente pode já substituir 0,84. por 0,84. Tá dividindo, já vai passar? Multiplicando. Então, vamos lá? É bom já ir fazendo, né? Vai ficar 8,4 vezes 8. Isso. 32 vai 3, 64, 67. 67,2. 67,2. Isso é a altura até determinado ponto aqui, que é ele está olhando, né? Onde ele está olhando. A perguntinha é, determine a altura do prédio toda, né? Sabendo que o tripé, não sei porque ficou assim, mas é tripé, tá? De apoio do teodolito tem 1,7 metros de altura. Então, a gente vai ter que somar, né? Esse é o valor de x. Mas a altura que eu quero, né? A altura do prédio vai ser 67,2 mais 1,7. Ou seja, 68,9 metros é a altura do prédio. Isso, estimando que tem uma margem de erro aí, não é? A altura do prédio deve ser uns 70 metros. Então, é interessante que você faça o teste. Faz o quê? Pega para testar alguma coisa que você sabe o tamanho já. Você já sabe ali o comprimento. Mas não, se quiser também confiar no teodolito, você viu como que é fácil a aplicação dele? Aí aqui no outro exemplo, a pessoa não fez o teodolito, mas ela colocou o transferidor ali apoiado no chão, né, usando o chão já como sendo a base plana, e fez também o mesmo trabalho. Olha lá, olhou para a árvore, e essa árvore aqui eu conheço. Essa árvore aqui eu conheço. Essa árvore já foi usada nas aulas aí. Fazendo uso de um transferidor, um estudante se posicionou a uma distância de 10 metros de uma árvore e conseguiu enxergar o topo da árvore com um ângulo de 60 graus. Qual é a altura da árvore? Isso mesmo, são os rostos aí, né? Qual é a altura da árvore? Isso. Beleza. O ângulo é de 60 graus? O ângulo é um ângulo notável, já ajuda também, né? Tá bom, já. Beleza. E aqui foi dado em números decimais, o seno, cosseno e a tangente de 60 graus. Beleza? Bora resolver? Bora. Tangente de 60. Aqui é 10, né? Aqui é x, a altura, formando um ângulo de 90 graus, e o ângulo aqui é 60 graus. Eu, cateto oposto e cateto adjacente, já sei que é tangente. Tangente de 60 o cateto oposto é o x e o cateto adjacente 10. A tangente é diferente, olha só vocês, raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Então, tangente de 60 é o mesmo que raiz de 3, né? Que é 1,73 vezes 10 é igual a x. Tá dividindo, já passa para lá multiplicando. Multiplicar por 10 é o mesmo que mudar a vírgula de lugar. Então, x vai ser igual a 17,30, né? Mas não tem que somar alguma coisa aqui para poder achar a altura? Não, aqui já é a altura da árvore. Porque ele colocou no chão, Isso, né? Ele tá no chão, ó. Tá na base aqui. Então, essa já é a altura da árvore. Tendo uma precisão de erro, uma margenzinha de erro, ele deve dar uns 18 metros a árvore, né? Muito bom, olha só que legal. E não nada muito surreal, tá? Um teodolito, uma construçãozinha básica, bem legal mesmo. Beleza. Mais uma página não foi preciso, vamos de exemplo número 3. Um aluno foi testar o seu teodolito medindo a altura de uma montanha. Ele se posicionou a uma distância de 500 metros da montanha e conseguiu enxergar o topo da montanha sob um ângulo de 20 graus. Determine a altura da montanha sabendo que o seu teodolito não tem tripé e ele tem a altura de 1,3 metros. Então ele vai medir aqui da altura dele mesmo, normal, né? Sim, né? Vamos ver uma imagem para facilitar? Vamos. Então, ele tem 1,30, né, ou 1,3 de altura. Ele já disse que a montanha está posicionada a 500 metros. Ele está querendo a altura da montanha, mas a partir de um momento que a gente tem que ver que ele tem a altura dele, né, já tem que ser somada depois no final. O ângulo é de 20 graus. Mas aqui não deu os valores, né?
Não. Opa, desculpa, passei muito. Não deu. É verdade. Vamos pegar o valor na tabelinha. Tem que olhar na tabelinha, né? Seno, cosseno ou tangente. Do mesmo jeito, a gente tem cateto oposto e cateto adjacente. Cateto adjacente, 500 metros. Cateto oposto, X. Então, vamos lá. Seno de quem? Seno não. Tangente de quem? Tangente de 20 graus. O cateto oposto é o X e o cateto adjacente são os 500. Tangente de 20 graus, como o exercício não falou, nós vamos procurar na tabela. Bom, na tabela aqui está 0,363. 363? Isso. Beleza. Tá multiplicando 500, vai passar? Dividindo. Isso vai ser X. Então, X vai ser igual a 500 vezes 0,363 ou 5 vezes 363, né? Corta. Vai ficar 36,3 vezes 5. Isso, 36,6. Ah, tá. Não, achei que já era o resultado. Diz aí pra gente. Cortando os dois zeros, dá 2 pulinhos com a vírgula. 36,3 vezes 5. Dá 181,5. 181,5. Mas essa não é ainda a altura da montanha. Essa é só esse pedacinho aqui. Eu preciso fazer o quê? A altura total vai ser 181,5 mais a altura do menino, que é 1,30. Beleza. Então vamos ficar aí com 182,8. Beleza. Mais ou menos 183 metros, né? Uhum. Legal, aqui faltou né? só essa informação, mas não se preocupem, tá nos exercícios aplicados. Ou mesmo quando você for usar o teodolito, você já faz a impressão já da tabelinha, né, para você poder já achar. Ou então você força uma distância em que você consiga enxergar o topo, com esse ângulo de notável. É uma estratégia, uma estratégia, né? Sabendo que vai ser sempre tangente. Né? Porque tem um momento eu pensei assim, eu vou ser esperto, eu vou forçar sempre o 30, que eu já sei que tem a relação do dobro. Mas que a hipotenusa é o dobro do cateto oposto, né? Do cateto oposto. E eu não vou ter a hipotenusa, porque se a altura da montanha ou a altura da castanheira é inacessível, você imagina só a distância oblíqua do meu olho até o topo dela. Da montanha, né? Pois é. Mas assim, o importante é sempre a gente fazer recordar, assim, lembrar que a gente precisa somar com a altura da pessoa, a não ser que o transferidor, que nem foi no exemplo anterior, esteja no chão. Mas senão vai ter que sempre somar com a altura da pessoa, seja a altura completa, porque ele está exatamente falando que o aparelhinho está aqui no final da altura dele, ou seja, a altura dele do chão até a altura dos olhos, né? Mas a gente precisa fazer esse acréscimo aqui, acrescentar. Quando a gente achou o 181,5, não é ainda a altura total da montanha, porque precisa somar com a altura da pessoa. E aí, do chão fica ruim, seria mais prático, né? Fazer o teodolito sem botar a garrafa embaixo ou tripé, porque ficaria mais fácil, porque eu não precisaria somar com nada, colocar no chão. Só que do chão, para eu me posicionar lá, para conseguir enxergar e movimentar o canudinho, fica ruim. Fica ruim, né? Faz o quê? Faz uma basezinha de 1 metro, mais ou menos, ali, para colocar no chão, que você consiga ficar sentado e fazer esse movimento. Não precisa nem do tripé. Pega um caixote de feira. Esse caixote de feira. Algo que tiver um apoio, né? Para você fica conseguir no chão, apoiar. Faz o teodolito em cima, para você movimentar o canudinho. A gente espera que vocês façam um teodolito, mande os registros pra gente, porque vale a pena, gente, é legal. Depois que a gente começa quer medir um monte de coisa, né? Medir a altura dos colegas. Medir a altura da escola, e assim você vai fazendo aí vários experimentos. Uma experiência na escola, na apresentação, numa feira de matemática, os alunos começaram a medir o tamanho dos alunos que entravam. E olha, a precisão de acerto era bem grande. Bem legal, né? Legal. Vamos de brincando com os números, então? É hora de dar aquela descontraída, hora de desafio. E a pergunta é? Olha na telinha. Cadê? A pergunta é uma charada, bora ver. Sabendo que eu tenho 40 anos de idade, a pergunta é: quantos anos eu teria se eu tivesse nascido há 18 anos atrás? Sabendo que eu tenho 40 anos de idade, a pergunta é: quantos anos eu teria se eu tivesse nascido há 18 anos atrás? É boa essa é legal. 40 mais 18,
Ou é 40 menos 18? Né? E aí, agora é com vocês, juntamente com as atividades de sala, traz a respostinha da nossa charada, beleza? Foi muito legal a nossa aula, né? A gente ensinou vocês a fazer o teodolito e, além do mais, ainda fizemos algumas aplicações com o uso do teodolito, que é mais interessante ainda, né? Então, a gente espera o retorno de vocês, espero que dê certo aí a construção do nosso instrumento de medição, tá certo? Ficamos por aqui, já já a gente tá de volta.